Amado irmão, amada irmã, nós vimos sobre Efésios capítulo 4, versículos 1 a 6, que nos diz: Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Nessa porção, nós vimos que há um chamamento do Senhor para nós, um chamamento para o seu corpo, para a unidade. Quando nós ganhamos a revelação de que a nossa unidade foi criada pelo Senhor, tem origem no próprio Deus triuno, isso faz com que nós demos valor a essa unidade. E aí nós realmente vamos nos entregar para andarmos de modo digno desse chamamento, dessa unidade. Ganhamos a grande revelação de que há somente um corpo e um Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus e Pai de todos. E esse um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Devemos dar valor a essa palavra todos, porque nós estamos vendo essa questão debaixo do tema até que todos cheguemos. Então, isso é algo para você e é algo também para mim. Não diga: não, eu não consigo. Você consegue porque você tem a vida de Deus. Você tem o Espírito, não é? Você foi salvo pelo Senhor. Então, a ação do próprio Deus triuno é uma ação que produz essa unidade. Então, devemos ter tal viver. Agora, vamos ver o versículo 7 de Efésios 4. É um versículo muito precioso, porque nos diz o seguinte: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Agora, na versão Nova Almeida, nós temos esse versículo com mais fácil compreensão, que diz: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Então, o que esse versículo quer dizer? Primeiramente, vamos ver o que está em Romanos 12, versículo 6, a parte A, que nos diz: tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Esse versículo de Romanos 12 nos mostra o seguinte: que nós recebemos a graça. E quando nós recebemos a graça, nós recebemos dons, diferentes dons. Quando você recebeu a graça, você recebeu dons. Quando eu recebi a graça, eu recebi dons. Nós temos dons diferentes. E aí,
nós podemos ver que quando nós usamos os nossos dons, a graça nos é concedida. E isso é o que está em Efésios 4:7. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. E isso é algo maravilhoso. Por quê? Porque aqui nós temos uma promessa. A promessa de que quando você começa a funcionar, a usar o seu dom, você receberá graça. Essa é a promessa de Deus. A promessa de Deus é que haverá graça suficiente para você exercer o seu dom. Haverá graça suficiente para você viver essa unidade. Haverá graça suficiente para que você experimente Deus triuno juntamente com os irmãos. Haverá graça suficiente para você andar de modo digno desse chamamento que é para a unidade, desse chamamento que é para o corpo de Cristo. A promessa é muito clara. Aqui diz, e a graça foi concedida a cada um. Quando diz cada um, inclui você e a mim. É a cada um, ninguém ficou de fora. E a graça é concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Se o dom é um pouco maior, mais graça. Se o dom é um pouco menor, um pouco menos graça, mas é segundo a medida do dom. Mas eu lhe digo uma coisa, quanto mais você exercita o seu dom, mais esse dom será aperfeiçoado em você e mais graça você receberá. Então, esse é um versículo que mostra: haverá sempre graça suficiente para nós vivermos o corpo. Haverá sempre graça suficiente para vivermos a unidade. Louvado seja o Senhor.